E, então vamos lá, Ruth vai nos apresentar um quadro de luz, né, luminoso aí, desse período de fidelidade, beleza, caráter, que você encontra em indivíduos, não na nação. Você encontra individualmente alguns pontos de gratidão, de misericórdia, de graça. Isso não ocorre no geral, isso é pontual em algumas pessoas. Então a história é uma das mais belas, bonitas, famosas da Bíblia, tá? E é duplamente interessante pelo fato de ser uma gentia. A heroína desse texto não é uma judia ou uma israelita, é uma pagã. Entendeu? Não é um grande herói israelita. Não é um povo da aliança. E é isso que torna interessante esse livro. Porque essa mulher é uma mulher estrangeira. Ruth é uma mulher estrangeira, casada com um israelita, né, de uma outra nação, casada. E quando o seu marido morre, ela continua fiel à sua sogra. A sogra perde os filhos, perde o marido. Então, automaticamente, ela deveria ser alguém que, diante da sociedade, se torna alguém empobrecida, né? Ela não tem quem seja por ela, filho, marido. Então ela precisa que alguém da família resgate essa família para que ela se torne uma boa família, uma família próxima. Então Ruth vai permanecer fiel em uma situação desfavorável a ela, desconfortável a ela. Ela poderia pegar a mochilinha dela, voltar para a terra dela, arranjar um novo marido. Ela prefere ficar e cuidar da sua sogra no momento em que a sua sogra não tem os seus filhos, não tem o seu marido por ali. Aí ela conhece aquele famoso a gente conheceu um homem generoso com quem se casou e com quem ele vai ser aquele que vai resgatar. Por isso que eu falo, quando você vai fazendo a leitura do texto, você vai pegando um texto como um todo, o texto vai ecoando uma voz lá no teu subconsciente daquele que nos resgatou. Quando nós estávamos totalmente desamparados, na nossa vida apareceu um voz chamado Jesus Cristo. E nos resgatou, nos trouxe de volta para dentro da sua família. Nos deu uma herança, reestabeleceu o nosso nome, né? Através do seu poder, da sua morte, da sua ressurreição. Então, esse livro, ele ecoa essa ideia da bondade de Deus, resgate de Deus. Então, qual é a última palavra desse texto? É genealogia, né? É. Qual é o último? Verso 22. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Aí veja só, como parece que uma coisa está linkando a outra. Porque agora você vai entrar numa outra transição. Veja só, eu venho de uma transição nômade, êxodo, deserto. Aí eu venho e me estabeleço ainda em um formato tribal na terra de Canaã. São distribuídas tribos, tal. Eu não tenho um rei fixo. Não tenho uma liderança fixa. Cada um vai fazendo aquilo que é reto ao seu próprio coração. Aí no meio de Juízes e Samuel, eu tenho um textinho curtinho, pequenininho, que lá no finalzinho ele termina com a palavra
Davi. Que vai fazer a conexão e a transição com o texto de 1 Samuel e 2 Samuel, que é o período que você vai entrar na ideia de transição de um sistema totalmente tribal sem um rei, para um momento em que agora o povo solicita um rei. Queremos um rei como as outras nações. As nações ao nosso redor, elas têm um rei. Queremos um rei também. Eles vão bater nessa tecla até que Samuel vai, por meio de Deus, escolher o primeiro rei da nação de Israel, que é Saul. Então o texto de 1 Samuel, se você for ver, ele é como se fosse Ruth, vai dar um... Sabe quando tu vem correndo, tu dá fiz a primeira pulinho. Já viu aqueles saltos da nave, que tu vem correndo? Ruth é esse... Ela termina ali com uma palavrinha Davi, que é uma palavrinha muito importante, que ela está se indicando o grande rei de Israel, mais famoso entre os reis, que nasce ou tem na sua linhagem uma Tia. Vamos lá. Samuel, então, os textos de Samuel, eles vão revelar essa transição do período em que o povo não tinha um rei para um período em que os reis de Israel são estabelecidos, tá bom? Estes textos vão receber destaque, porque eu tenho, como eu falei, essa transição, tempo de juízo, onde eu não tenho uma liderança fixa, para o momento agora em que eu terei uma monarquia, um rei governando toda esta nação, tá bom? Então esse é o momento de transição. O primeiro rei que vai receber um destaque, que é a escolha do povo, né, é alguém chamado Saul. Saul começa bem, mas eu lembro dos meus discipuladores, né, no tempo em que partilhava da minha vida com os meus discipuladores, eles falavam assim: não importa se você começou bem, é importante você terminar bem. Aí o nosso pastor sempre fala, né, o evangelho não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 300 quilômetros. Então não importa como você começa, o mais importante é como você termina essa jornada. O importante é chegar no final. Você vai chegar cambaleando, você vai chegar arrastado pelo Robson lá. Não interessa, o interessa é chegar. Entendeu? Chegar. Porque muita gente ficou no meio do caminho. Saul começou bem, mas Saul chegou a um momento em que a sua desobediência ela se torna uma ofensa a Deus tão grande, que Deus fala para ele, olha, Samuel vai falar para ele, olha Saul, a tua desobediência é como um pecado de feitiçaria, como você está agindo como um feiticeiro, a sua desobediência, tipo assim, você foi rejeitado. Qual é o texto, um dos textos famosos de 1 Samuel? Obedecer é melhor. A dica, né? Está dando a dica. Obedecer é melhor, Saul. Mas você não quis obedecer, você quis desobedecer. Desobedecer não foi legal. Então, desobedecer foi algo muito ruim e por isso você foi rejeitado. Teu trono foi repassado para outro, que é alguém segundo, no caso aqui, o segundo o meu coração, Deus falando, né? Que é Davizinho. Davizinho se torna o rei ou o maior rei, né, dentro do contexto de Israel. Ele se torna o símbolo da nação, famoso, aquele cara que é o excelente. Então, Saul foi rejeitado, Davi entra, o seu sucessor depois é Salomão. Esses dois, Davi e Salomão, principalmente Davi, são os responsáveis
vamos dizer assim, Israel entrar no jogo das nações e se tornar uma referência como uma grande potência entre as nações da sua região. Uma nação pequenininha que se torna poderosa entre as outras nações por causa de um homem chamado Davi e depois por causa da sabedoria e da glória de Salomão. Então, sim, Salomão vai fazer essas negociações internacionais de comércio, né? Alianças comerciais, vai se tornar essa nação uma nação gigantesca. Então esse é o ponto. Um dos, entre as várias histórias que existem, né, nesse texto, um texto famoso de propósito. Aprenda a tossir. Um dos textos mais famosos e mais importantes do texto de Samuel é 2 Samuel 7, verso 12. Lógico que dentro do contexto ele é mais amplo. Eu só vou pegar o verso 12 para você entender. 2 Samuel 7, verso 12. Eu tenho muitos textos importantes aqui dentro, mas este texto, ele é muito importante. Que ele vai ecoar algo dentro do Novo Testamento. Diz assim, quanto aos teus dias, é Deus falando com Davi, né? Então ele vem falando lá, a partir do verso 4, ele vem fazendo uma promessa a Davi, aí ele vai chegar nesse ponto aqui, ó. Quanto aos teus dias, eles vão se cumprir, você vai descansar com seus pais. Então eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e eu vou estabelecer o teu reino. Ok? Agora pula lá para o verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Como isso pode ocorrer? Como o reinado de Davi pode se perpetuar para sempre? Só tem uma ideia possível aqui. O seu descendente tem que ser um descendente eterno. Então, por isso que se fala de Jesus como descendente de Davi, que tem direito ao trono e ele pode reinar, porque ele é da linhagem de Davi. E é nele que o reino de Davi, o reino de Israel, e o trono de Davi é estabelecido para sempre, a partir da descendência de Davi. Então haverá essa é uma profecia que é denominada como uma profecia messiânica, profecia que faz voz ao Messias esperado por Israel. Então o Messias de Israel, ele precisa cumprir alguns pontos. Um dos pontos é que ele tem que ser descendente de Davi. Se o cara chegasse em Israel e falasse assim, ele vem de uma tribo qualquer lá e fala assim, eu sou o Messias. Aí, a tua linhagem tem Davi? Ah, não tem. Está descartado. Esquece. Tem que ser da linhagem, tem que fazer parte
da linhagem de Davi para você ter, fora as outras conclusões. Essa só era somente uma delas. Entendeu? Então esse é um texto muito importante, fora outros textos que aqui tem na história. Qual é a história famosa? Davi e Golias. A história talvez mais famosa desse texto, ou o momento em que Davi é ungido rei, e o famoso versículo: eu não vejo como um homem vê, eu vejo segundo o coração. Então é um versículo famosíssimo dentro desse texto, tá bom? E este é o período da monarquia. Agora vamos pular para primeiro livro de Reis. Aí eu vou fazer a junção, tá? Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônica, tudo no mesmo sanduíche. Porque Reis e Crônicas são similares, suas histórias são similares. Um ponto diferente aqui, um ponto diferente ali, mas na essência elas estão praticamente conversando. Quem escreveu Crônicas escreveu bem depois, mas ecoando a vida dos reis. Então, pelo título, você já tem mais ou menos uma ideia do que esses textos estão falando. Estão falando sobre reis, os governantes de Israel. A primeira ideia ficou lá atrás. Davi, Salomão. Quando Salomão morre, aí vai começar Game of Thrones. A guerra pelo trono. O A Casa de Dragão e outros. Vai começar a briga. É meu, é teu, é meu, é teu. Aí vai haver uma ruptura. Os reinos o reino, que era uno, vai se dividir em duas partes. Parte sul fica com a cidade de Judá como referência, Jerusalém como capital. Então fica duas cidadezinhas ali. E a parte norte, as outras 10 tribos, estabelecendo uma capital lá em cima chamada Samaria. E, por incrível que pareça, um outro culto vai ser oferecido em Samaria, outra liturgia, outro Pentateuco, tudo diferente entre Reino Norte e Reino Sul. Parece que é tudo igual, mas não é. Lembra quando a gente fala, nem tudo é igual? Você faz a leitura do texto. É um outro culto, é um outro tipo de adoração, é uma outra montanha, um monte onde se adora. Então, se eu adoro em Jerusalém, no Monte de Jerusalém, lá é no Monte de Gerizim. O Pentateuco lá é diferente. O Pentateuco aqui é a estrutura do Pentateuco, os livros canônicos lá são um pouco diferentes. Até quando você hoje, por exemplo, existe uma ciência, no ambiente acadêmico, chamada crítica textual, que é uma ciência que trabalha com a pesquisa dos textos, para criar um texto que seja elegido para você fazer traduções de uma forma mundial. Então existe uma equipe de doutores, cientistas que estão trabalhando e analisando os textos. E um dos textos que eles vão ter que analisar, por exemplo, para formar o Pentateuco, que serve para as traduções de todas as Bíblias no mundo, é o Pentateuco samaritano, que difere um pouco do Pentateuco judaico, no caso, da região da Judéia. Se você pegar algumas Bíblias novas, você em algumas NVT, NVI, você vai ver lá, às vezes, dentro do Antigo Testamento, uma notinha de rodapé assim, segundo, eles vão escolher uma palavrinha lá, aí eles vão colocar lá, segundo o Pentateuco samaritano. Ele encontrou isso? Aparece? Olha lá. Aí você vai lá. Por quê? Porque eles estão se baseando num texto que é da região norte, parte norte de Israel, e a história tem muita coisa para nos ensinar, gente. Só para você ver um detalhe, né, dessa história. Aqui nasce aquela famosa intriga, que você, quando chega lá no Novo Testamento, você vai ver aquela mulher famosa no poço,
né? E Jesus se assenta, começa a ter um papo com ela. Ela é da onde? De Samaria, região norte. E eles não tem uma bronquinha, assim, né? É samaritano, sou judeu, aquela coisa e tal. Porque ele sempre criou-se uma rixa muito grande entre eles, ao ponto de ser rejeitado a ajuda na reconstrução do templo. Quando vai para o exílio e volta, os judeus que voltam do exílio, Esdras e Neemias, quando os judeus voltam do exílio, eles não querem a ajuda dos samaritanos, porque eles entendem que os samaritanos estão contaminados, não são puros. É uma mistura. Essa mistura é o povo que está retornando agora do castigo, não quer. Opa, peraí, eu vou me envolver com isso, não. Eu estou retornando agora do castigo. Eu vou me envolver com. Não, sai pra lá. Deixa que a gente se vira aqui com o nosso tempo, a gente restaura. Não, mas a gente vai dar uma ajuda e tal. Vai durar. Que levaria 10 anos, vai fazer em 5 meses. Faz em 10 anos. Não estou a fim de. Esquece. Então, esse texto fala, por exemplo, lá no capítulo 17 de 1 Reis, fala do período em que o povo vai ser levado, Israel, Reino Norte, vai ser levado para o primeiro exílio, o exílio assírio. Aí vão ser castigados, sua terra vai ser tomada. Aí o pessoal de Judá está lá, eu falei, você sabe aquele filho? Eu falei para tu, finalmente pegou, ó, te arrebentou, que legal. Ela vai ver, tá tirando essa mulher, vai apanhar porque está rindo do irmão. Mas é assim, Judá ele olha para Israel e não aprende. Israel, tipo assim, fez tudo que não deveria fazer. Errou de todas as formas que não deveria errar. E Judá está lá, lindão. Ainda bem que eu não sou como os tais. A oração do publicano. Não sou como esse aqui. Aí Judá está lá, não sou como esse aqui. Né? Dali uns anos, Judá entra na mesma história. Comete os mesmos erros. Só que agora ele vai para a Babilônia. Um foi para o reino da Assíria e sumiu do mapa. Assim, praticamente eles vão desaparecer, vão ficar por Samaria, mas assim, historicamente eles vão se misturar, é uma coisa assim, se perde um pouco dessa linhagem. Por isso que você vai perceber que a linguagem muda, não é mais israelita, passa a ser judeu. Por quê? Porque é o pessoal que estava no reino sul, foi levado para a Babilônia e retorna depois para o reino sul, restaura os muros de Jerusalém e restaura o templo. Aí a nomenclatura começa a ser dita como judeu, 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 Judéia, porque são as partes mais importantes. Samaria ficou aquela coisa, é meio corintiano. Sou meio corintiano. Assim, Itaquera, né? Meio Itaquera, assim mesmo. Até o alarme toca quando. Então, essa turma, esse texto, ou esses textos, eles vão receber esse destaque, por quê? Porque eles vão falar dessas desobediências, a desobediência da nação, eles vão falar sobre a negligência destas nações. Então eles vão englobar tudo isso. Vão falar sobre esses castigos que vão ocorrer dentro dessa nação. Qual é o castigo? Ser levado para o exílio, sofrer no exílio durante muito tempo, depois retornando, assim, depois de muito tempo, para a sua nação, mas só retorna um grupo pequenininho de povo. Um pequeno remanescente volta, começa a restaurar ali devagarzinho os muros, os portões, o templo. Aí você já começa a chegar onde? No livro de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias é o livro posterior, pós-exílio. Então eu tenho, por exemplo, Reis, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas 1 e 2,
que estão me falando sobre este período de desobediência e ida para o exílio babilônico ou assírio. Ok? Então, indo lá, nesse meio aqui, quando nós começarmos a falar sobre os profetas, você vai entender aonde esses profetas estão falando, quem está em Israel, quem está em Judá, quem está proclamando e o que está falando a respeito dessa situação. Então, por exemplo, Jeremias está onde? No Reino Norte ou no Reino Sul? Vai aprender na semana que vem. Entendeu? Eles estão no Reino Sul ou no Reino Norte, proclamando as sentenças de Deus. Aí os profetas você vai vê-los separados. Mas eles estão nesse meio dos reis, tá bom? Só que você vai ver eles separados. Eles estão aqui agindo, proclamando de forma separada, não todos nesse mesmo período, tá bom? Então, quando eu falo de Esdras e Neemias, eu estou falando de um grupo que vem depois do exílio, tá? E qual é a importância destes homens, Esdras e Neemias? Reconstrução. Esdras, ele é importante porque ele vai fazer a retomada do contexto religioso. Ele vai trazer de volta a religiosidade do povo judeu. Ele vai devolver a religiosidade. Então ele vai trazer pureza, ele vai devolver o culto, vai ordenar o sacerdócio. Ele vai devolver o sistema de liturgia, de adoração. Ele vai reorganizar isso quando eles vão voltar do exílio. Neemias vem também ali posteriormente, tá bom? Depois, Neemias vem logo em seguida. A primeira leva vem com Esdras. A segunda leva vem com Neemias. A primeira leva fala sobre santificação, sobre pureza. Por exemplo, esses homens começaram a casar com pessoas que não eram da sua nacionalidade. Aí Esdras vem e fala: olha, vocês não foram fiéis, vamos lá. Larga, vamos se divorciar dessas mulheres, abandona essas mulheres aí. Capítulo 9, capítulo 10 de Esdras. Porque eles querem, veja só, eles querem uma pureza. Eles não querem mais se contaminar. Eles querem manter uma vida pura. Por quê? O que está fresco na mente deles? O pecado nos levou para fora da nossa nação. O pecado nos levou para uma situação complicadíssima. Então vamos manter a santidade para permanecermos aqui, nesse local. Ele vai restaurar tudo isso. Então Esdras, ele entra junto com Zorobabel. Você vai ver lá em Neemias 12, verso 1, verso 13. Eles vão retornar, ambos, né? Cada um no seu período, um fazendo uma restauração e uma revolução religiosa, e o outro uma restauração material, física, reconstruindo o muro, reconstruindo as portas de Jerusalém e dando o pontapé inicial para a reconstrução do templo. Porém, Neemias também vai tocar a ponta dos seus dedinhos na questão religiosa. Ele vai trazer, por exemplo, um dos maiores, uma das maiores proezas, né, de Neemias, é devolver a palavra de Deus, ou estabelecer um sistema onde o povo de Deus tenha acesso à palavra de Deus. Aqui, ó, lá em Neemias, capítulo 8, verso 8. Em aulas de pregações, eu tive algumas aulas
pregação, e os professores eles destacam que aqui é que você tem uma das primeiras menções do ato do culto a partir de um púlpito. Porque é como se fosse, ele tem eles colocam um tipo de um suporte onde alguém vai ficar acima dos demais e vai começar a proclamar. Essa é a ideia que está aqui. Aí veja aí, ó, a partir do verso 7. Jeshua, Bani, Serebias. Olha que lindo o nome para dar para o filho, né? Bani, Serebias. Aí. Serebias, vem cá. Jamim. Esse aqui é da hora. Acube. Acube, presente, professora. Sabetai, Rodias, Maacias, Quelita, Azarias, olha, Josabete, esse nome é bonito. Hanã, olha que nome lindo, Pelaías. Pelaías, vem cá, já estou indo, mãe. E os levitas ensinavam, esse aqui que é importante, e os levitas ensinavam o povo na lei. Lembra que eles haviam abandonado a lei, por isso foram castigados? Agora eles estão retornando, e a primeira coisa que, assim, uma das coisas, não a primeira, mas uma das coisas que Neemias vai fazer, é restaurar junto com essa a questão religiosa e a importância de todo o povo ter acesso à palavra de Deus, à lei de Deus. Então, há algo que aqui praticamente não tinha, era uma coisa mais isolada, uma coisa dentro do ambiente familiar. Agora não, pós-exílio é uma coisa que se torna geral, a explicação da lei, a explicação do texto bíblico, como aplicar, como falar. Veja o verso 8, leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicação. Aqui, ó, profetizado, classes essenciais. Dando explicações de maneira que entendesse o que se... Aqui, a classe essenciais. Estava aqui, ó, profetizado, verso 8. Entendeu? Então, eles vão fazer essa restauração religiosa e também no ambiente físico. Pós-exílio, tá bom? Então, sempre quando você estiver lidando com esses livros, você percebeu as transições que vão ocorrendo. Parece que é uma coisinha simples, mas que elas estão ficando amarradinhas uma à outra, e você vai vendo a cadência. Você começa lá sem lei, passa por Ruth, aí entra a monarquia, aí entra os reis, desobediência, coração, vai para uma terra, vai para outra, volta pós-exílio, aí você depois já vai estourar lá. Aqui, o pós-exílio, porque quando eu leio os profetas, eu acho que os profetas são por último, esse tipo de coisa. Mas aqui, pós-exílio, já estou falando de um final de tudo, praticamente. E depois a história já começa a se perder, já começa a haver um período intertestamentário, porque essa parte aqui de Daniel, essa parte de Ezequiel, essa parte de Esdras, de Neemias, já estão lá, já no final dos impérios, Império Persa, Império Grego, depois entra o Império Grego, Império Romano, você já está dentro do Novo Testamento. Bom, próximo. A história mais bela das todas, depois da cruz, é a história. É o quê? Abraão queimou, mas que livro. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Eu, assim, sempre que eu leio esse livro, eu fico assim. E é um livro que não fala de Deus, né? Não. Mas de Deus. Não. Bom barato, né? Que às vezes o cara fala, tu fez uma música, mas a tua música não fala nem de Deus. O livro de Esther também não fala. Os caras acham base bíblica para tudo, rapaz.
O cara é cretino. O livro de Esther é uma história que acontece dentro do período dentro do período persa. Lembra dos 300? A chefe do leão. Leônidas, né? Tá quem é o rei que está lá? O persa. Esse camarada que está aqui, nesse período, Assuero, nós estamos dentro desse quadro, né? A história, há quem diga que essa história foi escrita posteriormente, tá bom? Mas que ela é verídica, mas ela foi escrita pós-exílio. Então o livro de Esther, ele tem essa particularidade, né? É totalmente distinto. Assim como a vida de Sansão, a história de Sansão é algo distinto para mim, o livro de Esther também é outro, que entra nessa ideia aí. Ele não contém uma única menção de Deus. Mas você vê Deus agindo lá naquela história soberanamente. Assim, Deus não se manifesta em nenhuma fala, mas você vê a sombra e o poder de Deus sendo conduzindo toda a história. Você não tem uma menção, uma oração assim. E Deus, estou aqui, pode confiar, vai lá, faz, eu vou à frente do nada, clama, jejua, e Deus nem aparece na cena, cara. E nessa Mas você sabe que ele está lá. De Esther, nesse período, acontecem três guerras históricas: a do Peloponeso, Sim, as guerras gregas, as gregas, grandes são adorados como fosse Buda, morrem nesse período. Nossa, eu não sabia nem que eles eram contrários assim. Calma, não fica negócio, calma. Não contém uma única menção de Deus e tampouco uma referência. Olha lá que interessante, não fala da lei, não fala da religião judaica, não menciona o nome de Deus, não fala nada. Como se eles estivessem lá dentro, perdidaço, entre aspas. Mas assim, a vida religiosa deles ativa. Mas não tem templo, não tem lei, não tem menção de Deus, nem nada, mas a vida está ativa. Isso nos ensina muito, 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 muito. Não é lugar, não depende de um lugar. A presença está lá e não importa onde, ela está lá. Apesar de não mencionar o nome de Deus, há uma abundância de sinais, né? Uma abundância de sinais, como se ele estivesse operando e cuidando do seu povo. O livro registra o livramento de Deus e do seu povo. O contexto é o contexto persa, várias histórias ao redor estão ocorrendo, tá bom? Quem sabe o nome de Esther? Hadass. Ela é uma mulher muito bela, judia, entra para a cúpula, né? O alto escalão do império. Bom, ela descobre por meio do seu primo uma conspiração. E qual é o texto mais famoso? Ela se apresenta diante do rei e ela vai fazer aquela famosa menção: se tiver que morrer, morro. E Mordecai vai falar, né, olha, talvez foi para isso que se tornou rainha. Para esse momento aqui que nós estamos prontos a morrer, talvez Deus tenha te colocado nesse status aí de rainha para isso, para livrar o seu povo. Mas se tu não quiser se envolver, tu vai morrer e Deus vai nos livrar. Cara, papo reto. É o seguinte, ou tu se envolve ou tu se envolve. Não morre de um jeito, morre do outro. Então, é
ele chamar, você, ou vai, mano. Tu não vai ficar de fora, não. E ela foi, ela não tinha permissão para entrar na presença do rei, sem ser convocada. Ela apresenta lá e isso fala muito sobre a nossa aceitação, o cetro de justiça que nos é levantado, nos dando permissão de entrar na presença do rei. Nos concede a permissão de entrar na presença dele. Então, o cetro de justiça, né, que nos faz permanecer e não sermos mortos diante dele. Jesus está em todas as coisas. Basta olhar atentamente. Ele está aqui, ó, falando sobre justiça. Esse texto vai se destacar porque aqui você vai estabelecer os judeus vão estabelecer, eles vão usar esse texto e o que ocorreu aqui para lembrar o dia da humilhação, o dia do perdão, o dia em que eles se humilham, Purim, é uma festa judaica e ela sai deste contexto aqui e vai até os dias de hoje. Eles vão comemorar o dia do perdão, o dia da humilhação, o dia que eles fazem jejum, o dia que eles se humilham na presença de Deus, o povo de Deus. E sempre a base dessa data importante dentro do contexto religioso do judaísmo hoje é a partir do livro de Esther. Então ela marcou a história. Quando você estiver lendo o livro de Esther, e aqui eu concluo, não perca de vista a soberania de Deus. Deus está lá soberanamente agindo sem dizer uma palavra. Isso talvez nos ensine muita coisa. Porque às vezes, eu e você não estamos observando o agir de Deus ao nosso favor. Então é como se Deus estivesse em um silêncio absoluto, assim. Você clama, você ora, mas você percebe que algumas coisas estão acontecendo, mas você não ouviu Deus falar, Deus não usou um profeta, você entrou na comunidade, escutou 30 pregações ao longo do ano, 50 pregações ao longo do ano, e nenhuma se encaixou na tua necessidade. Cantaram mais de 200 louvores ao longo deste ano, e nenhum louvor entrou assim no teu coração, mas de alguma forma você está vendo Deus pontuar algumas coisas em pleno silêncio, sem falar mas você, sabe, é como se você conseguisse tocar em algumas coisas, assim, como Esther, ela não está vendo Deus agir, ela não está tendo nenhum tipo de resposta, mas Deus está lá. Quando ela entra, quando ela fala, olha, vamos nos humilhar durante 3 dias, vamos orar, vamos entrar na presença dele, vamos jejuar, e eu vou me apresentar diante do rei. O fato dela se apresentar, ainda que ela saia dessa oração sem nenhuma resposta, e o rei permitir que ela entre, aquilo é uma resposta de Deus. E Deus não falou, talvez, pelo menos no registro a gente não tem nada. É igual aquele de irmão que ele fez. Sim. Ele vai construindo. É um enredo tão fantástico de suspense, de apreensão, né? Será que vai dar certo? De repente o cara na porta, vê lá uma organização para matar o rei. E, sabe aquela coisa de cinema mesmo, de um enredo sendo formado, e o cara construindo uma forma de eu vou matar vocês, eu vou ser o primeirão. A humilhação, assim, o orgulho, você vai vendo que aquele que se coloca num pedestal, que se sente superior a outros, você vai vendo a humilhação. Olha, faça como
como se fosse para você. Vai lá e coloca ele. Faça como se fosse meu. Aí tu chega A em criação dele foi. Não, aí tu chega em casa e fala, olha, se tu já olha, pensa bem no que tu vai fazer, porque tu já está colocando o cara no cavalo. O que tu estava preparando já se virou contra. Agora está. Dá um cuidado aí. No final o jogo vira, ele é quem vai para a forca. Deus, através do rei, concede um protocolo, um documento, uma lei, onde os judeus podem se defender, eles vão se defender, vão se livrar da morte, e está tudo certo. E Deus não falou nada. Seria profeta. Não tem profeta, não tem nada. Esse livro é intrigante. Eu acho que Esther, ela apresenta Jesus como nosso advogado. Bem. O justo, a nossa justiça, o nosso advogado, mas talvez o que tem aqui é um Deus misterioso, que nem sempre ele dará ou ele se revelará que a gente quer, mas ele vai continuar dizendo: eu estou aqui. Entendeu? Aqueles momentos mais sombrios da minha e da tua vida, que você fala, cara, como é que eu estou suportando? Quando você menos, se não é que você menos, assim, um momento que você não espera, não está esperando, é que você não vai saber mesmo. Mas lá na eternidade ele vai falar: eu estava lá. É que tu não conseguiu, é assim, eu não quis fazer, me visto, mas eu fiz coisas que você nem conseguiu perceber, mas eu estava lá. Então, Esther me mostra um Deus de mistérios, um Deus que às vezes se preserva, mas continua ali, sem se revelar, mas continua agindo dentro dos seus mistérios, dentro dos seus propósitos. Assim, nesse contexto, o agir de Deus em silêncio, no oculto, para ver até que ponto a fé de Esther chega aí a tal determinação para ir até o final. Pode ser, do nosso objetivo. pode ser. Eu lembro muito daquela fala que Jesus, em seu diálogo com Tomé, vai dizer: bem-aventurado, Tomé, aquele que não viu e creu, aquele que não viu e confiou. Você tocou, você viu, mas será bem-aventurado, ser uma pessoa feliz. No meu reino é aquela que vai, porque a fé, ela não tem base sentimental, ela é uma confiança absoluta, ela não está vinculada a um arrepio, a um sentir um calorzinho no coração, ou sei lá, uma sensação não é fé. Fé é uma confiança absoluta, ainda que eu não veja nada, ainda que eu não sinta o cheiro, ainda que eu não toque, sabe? Uma fé absoluta. É a fé que está dentro do contexto do livro de Esther. Uma fé que não se vê Deus agindo, mas é uma fé absoluta. É uma convicção tão grande. Assim, quando o Mardoqueu vai falar: olha, eu tenho certeza que você está aí por causa disso. Se tu não se envolver, Deus vai te tirar daí, vai levantar outro e vai nos livrar. Eu tenho certeza que ele está cantando a bola. Eu tenho certeza que ele vai nos livrar. Isso é fé absoluta. É igual aquele: ainda que as coisas digam não, Deus está dizendo sim. Amém? Amém. Vamos orar?